tudo bem? Eu sou a Natiele Leite. Olá, sou o Rômulo Chacha. Hoje vocês irão acompanhar mais um episódio do nosso Medcast, cujo tema é Registros e Níveis da Linguagem Médica. Você já se deparou com uma situação em que teve que adaptar sua linguagem para conseguir se comunicar melhor com o próximo? Então, isso é comum em várias situações do nosso cotidiano, inclusive no contexto hospitalar, e é sobre isso que iremos discutir hoje. Exatamente. O medicinês e o mediquês são algumas das expressões usadas para se referir à linguagem utilizada pelos médicos, com muitos jargões e termos científicos que podem causar estranheza aos pacientes. A qualidade do diálogo entre eles pode até mesmo ter reflexos sobre a adesão e o sucesso do tratamento. Isso mesmo, Rômulo. É justamente isso que vai resultar no preconceito implícito que pode ser refletido através da linguagem utilizada pelos médicos, o que é preocupante, considerando que a linguagem tendenciosa tem mostrado afetar negativamente a qualidade do atendimento. Por exemplo, em um estudo que investigou a linguagem estigmatizante versus neutra sobre um paciente hipotético com doença falciforme, os pesquisadores descobriram que a linguagem estigmatizante levou a atitudes negativas em relação ao paciente, o que, por sua vez, resultou no fornecimento de menos analgésicos ao paciente, apesar de suas informações clínicas serem as mesmas que as do paciente que foi introduzido de forma neutra. Então, assim como a minha colega Natiele citou, a linguagem médica, embora procure ser neutra e objetiva, vem sempre emaranhada em preceitos sociais, culturais, econômicos e religiosos, e acompanhada de prescrições e aspirações terapêuticas e autoritárias. Este tom incisivo na consulta é apontado como uma das causas da má comunicação. Ele pode provocar certa timidez no paciente que se sente acuado e não consegue se expressar ou tirar dúvidas, e mais uma vez o diálogo não flui. Essa linguagem negativa que o Rômulo citou, utilizada pelos médicos, foi separada em 5 categorias: questionamento da credibilidade do paciente, desaprovação, estereótipo, paciente difícil e tomada de decisão unilateral. Os médicos também retrataram seus pacientes como difíceis, por exemplo, apresentando-os como temperamentais ou ignorantes e expressando a frustração dos médicos. Além disso, os médicos usaram linguagem condescendente e emocional e citações para retratar seus pacientes de uma forma negativa. Preocupante. E é justamente por esse motivo que a simplificação do conteúdo é fundamental, já que acalmar a ansiedade diante de um diagnóstico nem sempre é simples. A flexibilidade do médico pode ser fundamental. As pesquisas mostram que o profissional que procura fornecer instruções mais detalhadas ao paciente possui maior sensibilidade às questões levantadas, compreende melhor o que ele sente e o induz a tornar-se mais colaborativo com o tratamento. Uma curiosidade: você sabe como um paciente deve se comportar quando se depara com um médico que não abre mão dos termos complicados? Sim, Natiele, é bastante simples. Ele precisa ser claro, dizer que não entendeu o que foi explicado e pedir para que o médico fale de uma maneira mais fácil para que nenhuma dúvida reste. Partindo agora para outra parte do nosso Medcast e para entendermos melhor como ocorrem essas situações no dia a dia, estamos aqui com o médico cardiologista Dr. Manuel Cláudio Veloso, que atua nessa área desde sua formação, no ano de 1990. Ok. Dr. Manuel, nós sabemos que você possui uma vasta experiência no meio hospitalar e a partir disso a gente gostaria de lhe fazer algumas perguntas. A primeira seria: você como médico já se viu em um contexto que teve que adaptar a linguagem para conseguir se comunicar com o paciente? Olá, meus amigos aí do Medcast. Claro que sim, né? É um desafio constante a prática da medicina, porque como eu tenho sempre falado para os meus alunos, a anamnese é a porta de entrada para você conseguir o sucesso na medicina, que é exatamente a relação médico-paciente. A relação médico-paciente ela é determinante para você ter o sucesso naquele tratamento e na sua carreira como um todo. Como eu já tenho muito tempo de trabalho e trabalhei em vários locais diferentes, como por exemplo no Paraná, já trabalhei aqui em Marabá, eu sou daqui da região, né, mas minha formação foi em Minas Gerais, ou seja, a gente tem vários locais, né, de formação. Então quando eu fui trabalhar, por exemplo, em Curitiba, eu tive que me adaptar, né, para o linguajar de lá, a forma como as pessoas são, né, não só o linguajar, mas até mesmo a questão do conceito
preconceito de postura, né? O paranaense, por exemplo, é uma pessoa muito fechada e que não sorri para qualquer um. Então a gente trabalha com aquela situação de mais distanciamento, né? E algumas situações de particularidades de linguística são muito próprias de lá, né? Então eles têm uma forma de falar um pouco diferente, né? E então isso tudo você precisa se adaptar. Tanto na questão da abordagem com a pessoa, né, de como tratar a pessoa, quanto também de entender o significado do que ele está falando. E aqui em Marabá, particularmente, eu tenho muita lembrança dos primeiros tempos. Quando eu acabei de me formar, eu voltei direto aqui para Marabá, tinha passado 10 anos em Minas Gerais, e cheguei aqui e a primeira pessoa que foi atender, uma das primeiras pessoas, chegou e me disse: olha, eu estou com uma cãibra de sangue há vários dias. E aí eu pensei, meu Deus do céu, o que será que ele está falando? Então, ou seja, são situações que a gente tem que interpretar aquela ideia, aquele linguajar que ele tem, a forma como ele trata o sintoma, para que a gente possa entender melhor. Então, você que tem a intenção de ser um bom médico, você precisa ter sensibilidade para entender as situações. E não diante de uma situação dessa, você tem que saber contornar, né? E aí você tem que perguntar: mas espera aí, e essa cãibra de sangue? Como é que foi mesmo? Foi, né? Doeu muito? Em que lugar que doeu? Quer dizer, aí você vai contornando até entender o que ele está dizendo. Então tem que respeitar as pessoas, respeitar a forma como elas falam, respeitar a cultura que ela está imersa, para que a gente possa tirar disso a melhor relação médico-paciente possível, que é a base de todo o sucesso do teu tratamento. Excelente. Doutor, ao longo do tempo, você percebeu uma grande mudança em relação à linguagem médico-paciente, à comunicação entre o médico e seu paciente? Sem dúvida, a gente está evoluindo como sociedade. A própria globalização, a própria diversificação da mídia, né? Hoje em dia todo mundo tem uma rede social, todo mundo se comunica mais do que antigamente, então as coisas voam, né? As informações são muito mais passadas de pessoa para pessoa. Então hoje, necessariamente, a gente, mesmo falando com pessoas de idade, por exemplo, elas já sabem o que é uma rede social, elas já entendem alguma outra coisa. Hoje a gente também evoluiu muito na questão da saúde mental. Antigamente era um tabu, a gente não podia falar que alguém estava deprimido, alguém tinha ansiedade. Hoje é um trabalho mais recorrente. Eu me lembro que no início da minha vida médica, para você abordar alguém que tinha uma ansiedade, a gente estava lá pisando em ovos, assim, com muito cuidado para fazer. Hoje a gente já fala isso de uma maneira mais aberta. Espera aí, você está com uma ansiedade, olha, a tua saúde mental não está legal. Isso por causa de toda a mudança na nossa cabeça, na nossa sociedade, que eu acho que veio muito em função da vida que a gente tem hoje, né? Da vida globalizada que a gente tem e da disseminação das informações. Então hoje é muito mais tranquilo. Então raramente a gente vê uma coisa dessa, alguém chegar: eu estou com um estupor, né? Eu estou com um termo diferente que a gente acaba estou baldeando. Então essas coisas já são mais difíceis de a gente encontrar hoje, porque até o pessoal do campo, aquelas pessoas mais antigas, já tem o teu celular, já tem, enfim, a condição de estar aprendendo mais e de ser um pouco mais, vamos assim dizer, globalizado e mais internacionalizado da melhor forma. Então isso tem diminuído bastante. Entendi. Então a linguagem, apesar de estar globalizada, ela vai se unificando, né? Ela vai se afunilando, se igualando, né? Então, indo para uma parte mais delicada, você já presenciou algum cenário de preconceito linguístico no seu trabalho, com alguns médicos, colegas ou... Bom, infelizmente, amigos do Medcast, isso existe ainda, né? Nós temos como médicos, e vocês vão fazer parte dessa comunidade, a gente é muito eclético, né? Tem vários tipos de pessoas que se tornaram médicos, tem o seu valor, cada um de nós, mas assim, infelizmente tem diferentes personalidades. Então, infelizmente, a gente vê de vez em quando pessoas, agrupamentos de médicos criticando alguma coisa, né? Sendo preconceituoso com aquilo outro. Isso pode acontecer porque nós somos humanos, somos falíveis mesmo, é possível de ser, mas eu tenho encontrado isso menos. Antigamente era mais frequente, né? Principalmente naquelas pessoas mais antigas, naqueles médicos mais antigos que se achavam, vamos dizer, os deuses da medicina. Era muito comum, né, tá fazendo galhofa, tá fazendo piada sobre determinadas situações
né, de pacientes e tudo. Isso hoje não tem mais lugar para isso, essa que é a verdade. Hoje a sociedade evoluiu de várias maneiras, tanto é que, por exemplo, hoje a igualdade, por exemplo, de gênero é uma coisa que até 15 anos, 20 anos atrás era até uma discussão difícil, né? A própria situação da diversidade sexual. Então tudo tem melhorado, a gente tem evoluído. É claro que todo esse percurso de sociedade a gente vai ter que, né, também ter um pouco de paciência, mas eu tenho visto cada vez menos, mas já presenciei sim situações em que se denegria pacientes, né, falava mal de acompanhantes, de coisa, através da questão de como ele se expressava, da linguagem, caipira, isso, aquilo outro. Isso cada vez eu tenho visto menos, mesmo em ambientes mais fechados, em ambientes hospitalares também tem diminuído, ainda bem. Então, galera, foi isso que a gente quis passar para vocês hoje. Dr. Manuel, muito obrigado pela sua participação. Esperamos que tenham gostado de nos acompanhar até aqui e aguardem para os próximos. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.